Rafael Oliveira, o primeiro diretor afro-brasileiro do Departamento de Polícia Federal, DPF, só queria um pouco de paz ao retornar à sua tranquila cidade natal, depois de anos enfrentando ameaças à segurança nacional. No entanto, ele não fazia ideia do tipo de desafios que o esperavam nas ruas onde cresceu. Ao ser detido por Carla Gonçalves e Larissa Peixoto, duas policiais com suas próprias motivações, Rafael se viu no centro de uma rede obscura de corrupção e preconceito que estava prestes a ser desmascarada. Mas esta história não trata apenas de uma simples detenção injusta. Nas sombras, figuras poderosas manipulavam as forças da lei para manter um sistema profundamente injusto. Será Rafael capaz de expor essas forças e liderar uma verdadeira mudança institucional? Descubra agora. Mas antes de nos mergulharmos nesta história cheia de reviravoltas inesperadas e momentos de justiça, comente de onde você está nos assistindo hoje e, se gostar dessa trama com toques de suspense e luta pela igualdade, não se esqueça de se inscrever no canal. Rafael Oliveira respirou fundo enquanto dirigia pelas ruas familiares de sua cidade natal. Depois de anos liderando operações de segurança nacional como o primeiro diretor afro-brasileiro do Departamento de Polícia Federal, ele ansiava pela tranquilidade de seu lar. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons quentes que contrastavam com a frieza do mundo que ele havia deixado para trás em Brasília. Ao virar a esquina em direção à sua rua, Rafael notou uma viatura estacionada à beira da estrada. Não deu muita importância. Afinal, esta era uma noite como qualquer outra em seu pacífico bairro. No entanto, quando passou ao lado do veículo, as luzes se acenderam repentinamente e a sirene quebrou o silêncio da noite. Confuso, Rafael parou e abaixou o vidro. Duas oficiais se aproximaram, Carla Gonçalves e Larissa Peixoto. Desde o início, Rafael percebeu uma tensão incomum em sua atitude. "Boa noite, oficiais", cumprimentou Rafael com calma. "Há algum problema?" Carla, a de aparência mais severa, respondeu secamente. "Carteira de habilitação e documentos do veículo, por favor." Rafael obedeceu sem protestar. Embora uma sensação desconfortável começasse a crescer em seu interior. Enquanto entregava os documentos, notou como as oficiais trocavam olhares significativos. "Posso perguntar por que fui parado?" inquiriu Rafael, mantendo um tom respeitoso. Larissa, que parecia mais jovem e insegura, olhou para Carla antes de responder. "Rotina, senhor. Apenas uma verificação padrão." Mas Rafael, com anos de experiência lendo pessoas, sabia que havia algo mais. A hostilidade mal contida na postura de Carla, a forma como seus olhos examinavam cada movimento de Rafael, tudo indicava que isso estava longe de ser uma simples parada de rotina. "Entendo", disse Rafael, decidindo não revelar sua identidade por enquanto. "Tomarei cuidado para dirigir com mais precaução no futuro." Carla soltou uma risada seca. "Oh, não se preocupe, Sr. Oliveira. Temos certeza de que o senhor é muito cuidadoso." O tom condescendente não passou despercebido por Rafael. Anos enfrentando preconceitos sutis e abertos lhe deram um sexto sentido para detectar quando estava sendo julgado por algo além de suas ações. "Oficiais", começou Rafael, mantendo a calma. "Se cometi alguma infração, ficarei feliz em discuti-la. Caso contrário, gostaria de continuar meu caminho para casa. Minha família está me esperando." Carla se inclinou, apoiando suas mãos na janela do carro. Seu rosto estava a centímetros do de Rafael. "Está com pressa para chegar a algum lugar, Sr. Oliveira? Talvez haja algo que o preocupe que possamos encontrar?" Rafael sentiu que a situação estava saindo rapidamente do controle. Respirou fundo, considerando suas opções. Poderia revelar sua identidade como diretor do DPF, mas algo lhe dizia que isso só pioraria as coisas. Decidiu manter a calma e ver como a situação se desenrolaria. "Não tenho nada a esconder, oficial", respondeu com firmeza. "Só desejo chegar em casa com minha família depois de uma longa viagem." Larissa, que estava revisando os documentos de Rafael, aproximou-se de Carla e sussurrou algo em seu ouvido. A expressão de Carla endureceu ainda mais. "Senhor Oliveira,
Vou pedir que saia do veículo, ordenou Carla, sua mão movendo-se instintivamente em direção à sua arma. Rafael, consciente do quão delicada era a situação, assentiu lentamente. Claro, oficial, mas gostaria de entender o motivo deste pedido. Enquanto abria a porta e saía do carro, Rafael notou movimento em uma casa próxima. Um jovem, não mais velho que 20 anos, havia saído à varanda e estava observando a cena com seu telefone na mão. Rafael rezou em silêncio para que o rapaz tivesse o bom senso de gravar o que estava acontecendo. Carla, ignorando a pergunta de Rafael, começou a revistá-lo em busca de armas. Seu toque era brusco, quase agressivo. O que um homem como o senhor está fazendo neste bairro a esta hora? A pergunta estava carregada de insinuações. Rafael manteve sua compostura, embora por dentro sentisse crescer a indignação. Moro aqui, oficial. Tenho morado aqui toda a minha vida. Larissa, que parecia cada vez mais desconfortável com a situação, interveio. Carla, talvez devêssemos... Mas Carla a interrompeu com um olhar cortante. Eu cuido disso, novata. Você vigia o perímetro. Rafael, sentindo que a situação estava à beira de um ponto sem retorno, decidiu que era o momento de revelar sua identidade. Oficiais, acho que houve um mal-entendido. Meu nome é Rafael Oliveira e sou o diretor do Departamento de Polícia Federal. Por um momento, o silêncio caiu sobre a cena. Larissa empalideceu visivelmente, mas Carla soltou uma gargalhada incrédula. O diretor do DPF, o senhor? Seu tom era de pura zombaria. Olhe, senhor Oliveira, já lidei com todo tipo de mentira neste trabalho, mas esta leva o prêmio. Rafael manteve a calma, embora seu coração batesse forte. Posso provar. Se me permitirem acessar meu telefone, posso mostrar minha identificação oficial e entrar em contato com a sede central para verificar minha identidade. Carla estreitou os olhos, sua hostilidade aumentando visivelmente. Ah, claro, vamos dar ao suspeito acesso ao seu telefone. O que poderia dar errado? Ela se virou para Larissa. Algemassem-no. Larissa hesitou, claramente insegura. Carla, se ele estiver dizendo a verdade... Eu disse para algemá-lo, latiu Carla. Enquanto Larissa se aproximava com as algemas, Rafael notou que o jovem na varanda continuava gravando. A situação estava escalando rapidamente, e Rafael sabia que suas próximas ações seriam cruciais. Oficiais, disse com voz clara e firme, certificando-se de que o jovem com o telefone pudesse ouvi-lo. Estou cooperando plenamente, mas quero que fique registrado que estou sendo detido sem causa provável e está sendo negada a oportunidade de me identificar adequadamente. Solicito falar com o seu superior imediatamente. Carla, furiosa com o desafio implícito nas palavras de Rafael, aproximou-se ameaçadoramente. Escute bem, senhor diretor. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas garanto que não vai funcionar. Nesta cidade, nós fazemos as regras, entendeu? Nesse momento, o telefone de Rafael, que estava no banco do carro, começou a tocar. Era o toque que ele havia designado para chamadas de emergência do DPF. Carla e Larissa trocaram olhares de confusão. Esse é meu telefone oficial, explicou Rafael com calma. Provavelmente é minha equipe se perguntando por que ainda não cheguei em casa. Sugiro que atendam. Poderão verificar minha identidade. A dúvida se refletiu no rosto de Larissa, mas Carla parecia decidida a manter o controle da situação. Nem pense nisso. Isso poderia ser parte do seu estratagema. Larissa, leve o suspeito para a viatura. Eu cuidarei disso. Enquanto Larissa guiava Rafael em direção à viatura, ele manteve a calma, consciente de que cada momento estava sendo gravado. Sabia que a verdade viria à tona, mas também estava dolorosamente ciente de que esta situação era um reflexo de uma realidade muito mais ampla e problemática. Ao entrar na parte de trás da viatura, Rafael olhou diretamente para onde estava o jovem com o telefone. Não disse nada, mas seu olhar transmitia uma mensagem clara. Continue gravando. A verdade precisa de testemunhas. Enquanto as portas se fechavam,
Rafael fechou os olhos por um momento, preparando-se para o que viria. Esta noite, que deveria ter sido um tranquilo retorno para casa, havia se transformado no catalisador de algo muito maior. E embora não soubesse naquele momento, as repercussões desta noite mudariam não apenas sua vida, mas a de toda a nação. O interior da viatura era sufocante, não apenas pelo calor da noite de verão, mas pela tensão que pairava no ar. Rafael Oliveira, diretor do Departamento de Polícia Federal, encontrava-se sentado no banco traseiro, as algemas mordendo seus pulsos, enquanto observava as oficiais Carla Gonçalves e Larissa Peixoto discutirem acaloradamente fora do veículo. Através da janela entreaberta, podia ouvir fragmentos de sua conversa. Você não pode simplesmente ignorar isso, Carla. A voz de Larissa tremia de preocupação. E se ele realmente for quem diz ser? Carla bufou com desdém. O diretor do DPF, por favor, é só mais um criminoso tentando se safar. Não caia no jogo dele. Rafael fechou os olhos, respirando profundamente para manter a calma. Em seus anos como agente e depois como diretor, havia enfrentado situações de vida ou morte, negociado com terroristas e desmantelado redes criminosas internacionais. Mas nada o havia preparado para isso, ser tratado como um delinquente em sua própria cidade natal, pelo mero fato de ser um homem negro no lugar errado. O telefone no banco da frente do carro de Rafael continuava tocando intermitentemente. Cada toque era como uma contagem regressiva, marcando o tempo até que a verdade viesse à tona. Enquanto isso, a alguns metros de distância, o jovem que havia estado gravando a cena de sua varanda, Miguel Santos, sentia seu coração bater a 1000 por hora. Com mãos trêmulas, ele subiu o vídeo para todas as redes sociais que pôde pensar. Acabei de presenciar algo incrível, se escreveu na descrição. Acho que a polícia acabou de prender o diretor do DPF sem motivo. Todos precisam ver isso. Era justiça para Rafael. Em questão de minutos, o vídeo começou a viralizar. Ativistas, jornalistas e cidadãos comuns compartilharam a publicação, expressando sua indignação e exigindo respostas. Dentro da viatura, alheio ao caos digital que estava se desencadeando, Rafael refletia sobre seu próximo movimento. Quer me explicar o que está acontecendo? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Oficial Gonçalves, como tentei explicar, sou o diretor do DPF. Esse telefone é minha linha direta com a sede central. Se me permitir atender, poderemos esclarecer este mal-entendido imediatamente. Carla pareceu hesitar por um momento, mas então sua expressão endureceu. Não, isso poderia ser uma armadilha. Pelo que sabemos, você poderia estar coordenando algum tipo de ataque. Larissa, que estava atrás de Carla, interveio. Carla, isso está saindo do controle. Deveríamos chamar o delegado. Não precisamos do delegado, vociferou Carla. Eu cuido disso. Nesse momento, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de sirene se aproximando. Rafael reconheceu o tom distintivo. Não eram viaturas locais, mas veículos do DPF. Carla e Larissa trocaram olhares de pânico. A realidade da situação começava a atingi-las. O que você fez? Sussurrou Carla, olhando para Rafael com uma mistura de medo e raiva. Rafael manteve a calma. Não fiz nada de oficial, mas como lhes disse, sou o diretor do DPF. Minha equipe tem protocolos para situações em que não respondo, e agora eles estão aqui. 3 SUVs pretos com as siglas do DPF pararam bruscamente à frente deles. Agentes armados saíram rapidamente, cercando a área. DPF, todos parados! Gritou um dos agentes. Carla e Larissa, superadas pelos acontecimentos, levantaram as mãos instintivamente. Um dos agentes, uma mulher de aspecto severo que Rafael reconheceu como sua vice-diretora, Sandra Torres, aproximou-se da viatura. Diretor Oliveira? Chamou ela. Sua voz uma mistura de preocupação e alívio. Aqui, Sandra, respondeu Rafael de dentro do veículo. Sandra olhou para Carla e Larissa com uma mistura de incredulidade e fúria. Libertem o diretor, agora, com mãos trêmulas.
Larissa abriu a porta traseira e ajudou Rafael a sair, removendo rapidamente as algemas. Enquanto Rafael esfregava os pulsos, notou que a rua havia se enchido de vizinhos curiosos, muitos deles com seus telefones erguidos, gravando a cena. Sandra se aproximou de Rafael, sua preocupação evidente. Senhor, o senhor está bem? Quando não respondeu às nossas ligações e seu GPS mostrou que estava detido aqui? Rafael assentiu gravemente para Sandra. Estou bem. Obrigado por virem tão rápido. Em seguida, dirigindo-se a Carla e Larissa, que agora pareciam diminuídas diante da presença dos agentes do DPF, disse: Oficiais, acho que temos muito o que discutir. A tensão no ar era palpável. Os vizinhos continuavam se acumulando na rua, seus murmúrios criando um zumbido de fundo que aumentava a sensação de caos. Miguel, o jovem que havia gravado todo o incidente, aproximou-se timidamente do grupo. Com licença, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Eu gravei tudo o que aconteceu. Achei que era importante que as pessoas vissem. Sandra olhou para Miguel com uma mistura de gratidão e preocupação. Obrigada pelo seu civismo, jovem. Vamos precisar de uma cópia desse vídeo. Rafael, ciente de que cada segundo que passavam na rua aumentava o espetáculo, assumiu o controle da situação. Sandra, precisamos mover isso para um lugar mais privado. Leve as oficiais Gonçalves e Peixoto para o escritório local do DPF. Eu irei com elas. Carla, que até agora estava em estado de choque, pareceu recuperar sua voz. O senhor está nos prendendo? Rafael a olhou fixamente. Não, oficial Gonçalves. Estou dando a vocês a oportunidade de explicar suas ações em um ambiente mais apropriado. Sugiro que a aproveitem. Enquanto os agentes do DPF escoltavam Carla e Larissa para um dos veículos, Rafael se voltou para os vizinhos reunidos. Por favor, voltem para suas casas. Garanto que esta situação será tratada de maneira justa e transparente. À medida que a multidão começava a se dispersar, Rafael notou uma mulher que abria caminho entre as pessoas. Seu coração deu um salto ao reconhecer sua esposa. Helena! Rafael! Gritou Helena, correndo em sua direção. O que está acontecendo? Vi as viaturas e depois os carros do DPF. Rafael a abraçou fortemente, sentindo como a tensão dos últimos momentos se dissipava um pouco com sua presença. É uma longa história, querida. Vou te explicar tudo, mas agora preciso ir ao escritório. Helena o olhou com preocupação. Você está bem? Eles te machucaram? Estou bem, assegurou Rafael, embora as marcas em seus pulsos contassem uma história diferente. Voltarei assim que puder. Por favor, fique com as crianças e mantenha as portas fechadas. Isso pode se tornar algo grande. Depois de um último abraço, Rafael se dirigiu ao veículo do DPF. Antes de entrar, olhou mais uma vez para seu bairro, o lugar que sempre havia considerado um refúgio seguro. Agora, sob as luzes piscantes das viaturas e com os sussurros dos vizinhos ainda no ar, parecia um lugar completamente diferente. A viagem até o escritório local do DPF foi tensa e silenciosa. Carla e Larissa iam em um veículo separado, enquanto Rafael compartilhava o seu com Sandra. Senhor, começou Sandra, quebrando o silêncio. O vídeo já está em toda parte. As redes sociais estão explodindo. A imprensa está pedindo comentários. Rafael fechou os olhos por um momento, sentindo o peso do que estava por vir. O que as pessoas estão dizendo? Sandra hesitou antes de responder. É uma mistura. Muitos estão indignados com a forma como o senhor foi tratado. Outros, alguns estão questionando por que o diretor do DPF estava sendo detido em primeiro lugar. E deixe-me adivinhar, disse Rafael com um sorriso amargo. Alguns estão sugerindo que talvez as oficiais tivessem razão em me deter. Sandra assentiu desconfortavelmente. Senhor, precisamos nos antecipar a isso. Emitir um comunicado, talvez uma coletiva de imprensa? Não, interrompeu Rafael. Não até que falemos com as oficiais Gonçalves e Peixoto. Preciso entender o que aconteceu esta noite
antes de fazer qualquer declaração pública. Ao chegar ao escritório, Rafael notou que o prédio estava mais movimentado do que o habitual para aquela hora da noite. Agentes e pessoal administrativo corriam de um lado para o outro, telefones tocando incessantemente. Na sala de conferências, Carla e Larissa já estavam sentadas, parecendo visivelmente nervosas. Rafael entrou, seguido por Sandra e mais 2 agentes. Oficiais, começou Rafael. Sua voz calma, mas firme. Antes que digamos mais alguma coisa, quero que entendam a gravidade do que ocorreu esta noite. Vocês não apenas detiveram ilegalmente o diretor do DPF, mas também colocaram em risco a confiança pública nas forças de segurança. Agora, quero ouvir a versão de vocês dos fatos. E as advirto, sejam honestas. O mundo inteiro está observando. Carla e Larissa trocaram olhares, o peso de suas ações finalmente caindo sobre elas. As manchetes piscavam. Diretor do DPF detido em sua própria cidade. Preconceito racial ou mal-entendido. Crise no DPF. O que realmente aconteceu esta noite? Rafael, alheio ao caos que se desenrolava lá fora, preparava-se para uma das conversas mais importantes de sua carreira. O que acontecesse naquela sala de conferências nas próximas horas poderia mudar o curso da história. O silêncio na sala de conferências era ensurdecedor. Rafael Oliveira, agora plenamente em seu papel de diretor do DPF, olhava fixamente para as oficiais Carla Gonçalves e Larissa Peixoto. A tensão era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Carla foi a primeira a falar, sua voz uma mistura de desafio e medo. Diretor Oliveira, Nós não sabíamos quem o senhor era. Estávamos seguindo protocolos padrão. Rafael arqueou uma sobrancelha. Protocolos padrão? É protocolo padrão deter um cidadão sem causa provável, algemá-lo sem explicação, negar sua identidade mesmo quando se oferece prova dela? Larissa, visivelmente desconfortável, interveio. Senhor, recebemos uma ligação anônima. Fomos informadas de um veículo suspeito na área, possivelmente relacionado a atividades de tráfico de drogas. Essa revelação fez Rafael se inclinar para a frente, seu interesse aguçado. Uma ligação anônima? Interessante. E o que exatamente disseram nessa ligação? Carla e Larissa trocaram olhares nervosos antes de Carla responder. A ligação mencionou um homem afro-brasileiro dirigindo um veículo de luxo, sugerindo que ele poderia estar envolvido em atividades ilícitas. O rosto de Rafael endureceu. Então, baseando-se unicamente em uma ligação anônima e na cor da minha pele, vocês decidiram que era apropriado me deter e me tratar como um criminoso. Não é assim, protestou Carla, embora sua voz carecesse de convicção. Tínhamos razões para suspeitar. Que razões? Interrompeu Rafael, sua voz carregada de uma calma perigosa. Minha cor de pele? O fato de eu dirigir um carro que, na opinião de vocês, era bom demais para alguém como eu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa parecia à beira das lágrimas, enquanto Carla lutava visivelmente com suas emoções. Sandra, que até agora havia permanecido em silêncio, interveio. Diretor, acabei de receber informações de nossa equipe técnica. Eles rastrearam a ligação anônima. Rafael se voltou para ela. Sua expressão, uma mistura de curiosidade e preocupação. E então, Sandra hesitou por um momento antes de responder. A ligação veio de um número associado ao sindicato dos policiais local. A revelação caiu como uma bomba na sala. Carla empalideceu visivelmente, enquanto Larissa deixou escapar um pequeno suspiro de surpresa. Rafael se levantou lentamente, sua figura imponente dominando a sala. Oficiais, parece que temos um problema muito maior em mãos. Vocês não foram apenas vítimas de seus próprios preconceitos esta noite, mas possivelmente foram manipuladas para criar este incidente. Ele se voltou para Sandra. Quero uma investigação completa. Rastreiem essa ligação. Investiguem qualquer conexão com o sindicato dos policiais e quero saber se houve outros incidentes similares no passado. Em seguida, dirigindo-se novamente a Carla e Larissa, continuou.
Quanto a vocês duas, estão suspensas pendente de uma investigação interna. Mas quero que entendam algo. O que aconteceu esta noite é um sintoma de um problema muito maior. Um problema que vai além de vocês duas, além deste departamento, e que afeta todo o sistema de justiça deste país. Carla, recuperando um pouco de sua compostura, falou: Diretor Oliveira, entendo que o senhor esteja irritado, mas... Não, oficial Gonçalves, você não entende, interrompeu Rafael, sua voz carregada de emoção contida. Não estou irritado, estou desanimado. Desanimado porque depois de décadas de luta pela igualdade, depois de alcançar a posição mais alta na aplicação da lei federal, ainda sou visto como uma ameaça em meu próprio bairro. E o que é pior, parece que há forças dentro do sistema que estão ativamente trabalhando para perpetuar esses preconceitos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de vergonha, culpa e a dolorosa consciência de verdades incômodas que não podiam mais ser ignoradas. Rafael se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Esta noite foi um ponto de virada, não só para mim, mas para todo o país. O que fizermos a partir de agora determinará se estamos realmente comprometidos com a justiça e a igualdade, ou se continuaremos perpetuando um sistema quebrado. Reflitam sobre suas ações, sobre seus preconceitos e sobre o juramento que fizeram para proteger e servir todos os cidadãos. Porque amanhã, quando o sol nascer, todos teremos que prestar contas. Com essas palavras, Rafael saiu da sala, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e o pesado fardo da verdade recém-revelada. Lá fora, a noite estava longe de terminar. As notícias do incidente haviam se espalhado como um incêndio florestal, e as redes sociais ferviam com opiniões, teorias e chamados à ação. Nas ruas, grupos de manifestantes começavam a se reunir, exigindo justiça e mudanças no sistema policial. Rafael, consciente de que cada movimento que fizesse a partir de agora seria escrutinado por milhões, preparou-se para enfrentar a imprensa. Sabia que suas palavras poderiam acender ou apagar o fogo que ameaçava consumir a cidade e, potencialmente, a nação. Enquanto se dirigia à sala de imprensa, Rafael refletiu sobre como uma simples noite de retorno para casa havia se transformado em um catalisador para um movimento nacional. A pergunta agora era: como ele lidaria com esta crise e que mudanças ela traria consigo? O amanhecer encontrou Rafael Oliveira em seu escritório no prédio do DPF, sua figura recortada contra a janela enquanto observava a cidade que despertava. As ruas, normalmente tranquilas àquela hora, fervilhavam de atividade. Manifestantes, jornalistas e curiosos se misturavam, criando um mosaico humano que refletia a agitação que sacudia o país. Seu telefone não havia parado de tocar desde a noite anterior. Ligações do presidente, do ministro da Justiça, de líderes do Congresso, todos buscando respostas, explicações ou simplesmente tentando entender como o diretor do DPF havia terminado algemado no banco traseiro de uma viatura. Rafael se voltou para sua mesa, onde dezenas de jornais cobriam a superfície. Cada manchete gritava a mesma história, mas de ângulos diferentes. Crise no DPF, diretor detido em sua própria cidade, preconceito racial no coração do Brasil, ninguém está seguro, sindicato dos policiais sob investigação por possível sabotagem. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Sandra entrou, seu rosto mostrando sinais de uma noite sem dormir. Senhor, a equipe de relações públicas está pronta para a coletiva de imprensa. Estão esperando suas diretrizes. Rafael assentiu lentamente. Sandra, o que dissermos hoje não afetará apenas o DPF. Poderá mudar o rumo da conversa sobre raça e polícia neste país. Precisamos ser cuidadosos, mas também honestos. Sandra o olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Senhor, com todo o respeito, alguns em Brasília sugerem que talvez o senhor devesse dar um passo atrás, pelo menos temporariamente. Dizem que está emocionalmente envolvido demais. Rafael se endireitou, sua determinação visível em cada linha de seu rosto.
Estou emocionalmente envolvido, Sandra, e esse é precisamente o motivo pelo qual devo ser eu a falar. Durante tempo demais, tratamos esses incidentes como anomalias, como erros no sistema. Mas o que aconteceu comigo ontem à noite, isso é o sistema funcionando exatamente como foi projetado. Ele se aproximou da janela novamente, observando a multidão que se havia reunido em frente ao prédio. É hora de enfrentarmos a verdade incômoda. Nosso sistema de justiça está quebrado e tem estado quebrado por muito tempo. E eu, como diretor do DPF, tenho a responsabilidade de começar a consertá-lo. Sandra assentiu, reconhecendo a determinação na voz de seu chefe. Entendo, senhor. Como quer proceder? Rafael se voltou para ela, seu olhar firme. Prepare a sala de imprensa. Respirando fundo, Rafael começou. Bom dia. Ontem à noite, fui detido sem causa justificada em meu próprio bairro. Fui algemado, tratado como um criminoso, e me foi negada a oportunidade de me identificar como o diretor do DPF. Este incidente provocou uma onda de indignação em todo o país, e com razão. Mas o que aconteceu comigo ontem à noite não é uma anomalia. Não é um incidente isolado. É um sintoma de um problema muito mais profundo e sistêmico que tem assolado nosso sistema de justiça por gerações. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras se assentassem antes de continuar. Como diretor do DPF, dediquei minha carreira a fazer cumprir a lei e proteger os cidadãos deste país. Mas ontem à noite, experimentei em primeira mão o que milhões de brasileiros, especialmente pessoas negras, têm dito há anos, que a cor da sua pele pode torná-lo um suspeito instantâneo, mesmo em sua própria comunidade. Os flashes das câmeras iluminavam a sala enquanto Rafael continuava, sua voz ganhando força a cada palavra. Hoje, anuncio que o DPF iniciará uma investigação exaustiva, não apenas sobre o incidente de ontem à noite, mas sobre padrões mais amplos de discriminação racial e má conduta policial em todo o país. Mas não vamos parar por aí. Também implementaremos reformas internas para abordar os preconceitos inconscientes e o racismo sistêmico dentro de nossas próprias fileiras. Os jornalistas na sala começaram a murmurar, reconhecendo a magnitude do que estavam ouvindo. Rafael, no entanto, não havia terminado. Aqueles que possam estar pensando que estou permitindo que minha experiência pessoal nuble meu julgamento, eu digo isto. Minha experiência pessoal é precisamente o que me qualifica para liderar esta reforma. Por tempo demais, permitimos que o status quo continuasse, com a desculpa de que é assim que sempre foi feito. Bem, não mais. Rafael fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala, assegurando-se de que cada pessoa presente sentisse o peso de suas próximas palavras. A partir de hoje, o DPF não apenas investigará crimes, mas também será um agente ativo de mudança na forma como a lei é aplicada neste país. Trabalharemos com departamentos de polícia locais, líderes comunitários e especialistas em reforma policial para desenvolver novos protocolos, melhorar o treinamento e garantir que a justiça seja realmente cega à cor da pele. Este não será um processo fácil. Haverá resistência. Haverá aqueles que dirão que estamos indo longe demais e outros que dirão que não estamos indo longe o suficiente. Mas prometo isto. Cada passo que dermos será com o objetivo de criar um sistema de justiça que realmente sirva e proteja todos os brasileiros igualmente. Rafael terminou sua declaração com uma nota pessoal. Ontem à noite, quando estava sentado na parte de trás daquela viatura, pensei em meus filhos, pensei no mundo que eles herdarão, e me perguntei se algum dia poderiam andar pela rua sem serem vistos como uma ameaça. Hoje, me comprometo não apenas como diretor do DPF, mas como pai e como cidadão, a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que esse futuro se torne realidade. Obrigado. Agora responderei a algumas perguntas. A sala explodiu em uma cacofonia de vozes, cada jornalista ansioso para fazer a primeira pergunta. Mas a mensagem já estava clara. Este não era apenas mais um escândalo político. Era o início de uma revolução na aplicação da lei no Brasil. Enquanto Rafael começava a responder perguntas,
As redes sociais explodiam com reações. Hashtags como #ReformaDPF e Justiça para Todos se tornaram tendência em questão de minutos. Líderes de direitos civis aplaudiam a postura ousada de Oliveira, enquanto alguns políticos já pediam sua renúncia. Em sua casa, Helena Oliveira assistia à coletiva de imprensa com uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que seu marido acabara de colocar um alvo em suas costas, mas também entendia que este era o momento para o qual ele vinha se preparando durante toda a sua vida. Enquanto isso, na delegacia local, Carla e Larissa assistiam à transmissão em silêncio, o peso de suas ações e suas consequências finalmente se assentando sobre elas. A nação inteira prendia a respiração, esperando para ver como os acontecimentos se desenrolariam nos dias e semanas por vir. Uma coisa era certa: nada voltaria a ser igual depois desta manhã. As palavras de Rafael Oliveira ressoaram muito além da sala de imprensa do DPF. Nas horas e dias seguintes, o país inteiro parecia vibrar com uma energia nova e tumultuosa. As reações foram tão diversas quanto a própria nação. Em Brasília, o Congresso Nacional fervilhava de atividade. Senadores e deputados de todos os partidos se apressavam em tomar posições, alguns apoiando fervorosamente as declarações de Oliveira, outros as condenando como um ataque à ordem estabelecida. A senadora Amélia Cordeiro, uma firme defensora da reforma policial, convocou uma coletiva de imprensa improvisada nos degraus do Congresso. O que o diretor Oliveira experimentou é o que milhões de brasileiros vivem diariamente, declarou, sua voz carregada de emoção. É hora de reconhecermos que o sistema está quebrado e tomarmos medidas decisivas para consertá-lo. Apoio plenamente a iniciativa do DPF e apresentarei legislação para respaldar essas reformas a nível nacional. Por outro lado, o senador Ricardo Alves, conhecido por sua postura de lei e ordem, adotou uma posição diferente. Embora lamente o incidente sofrido pelo diretor Oliveira, acredito que ele está permitindo que sua experiência pessoal nuble seu julgamento, afirmou Alves. O DPF deve se manter neutro e objetivo. Temo que essas ações possam minar a capacidade de nossas forças de segurança de fazer seu trabalho de maneira eficaz. Enquanto isso, nas ruas da cidade natal de Rafael, a atmosfera era elétrica. Manifestantes se reuniam em frente à delegacia local, exigindo a renúncia de Carla e Larissa, bem como uma revisão completa das práticas policiais. Miguel Santos, o jovem que havia gravado o incidente original, tornou-se uma espécie de celebridade local. A mídia o procurava constantemente para obter entrevistas e comentários. Nunca pensei que meu vídeo teria tanto impacto, disse Miguel a um repórter local. Mas estou orgulhoso de ter podido lançar luz sobre esse problema. Espero que isso leve a uma mudança real. Na delegacia, o ambiente era tenso. Muitos policiais se sentiam atacados e na defensiva, enquanto outros reconheciam a necessidade de mudança. O delegado, um homem chamado Fernando Rodrigues, convocou uma reunião de emergência com todo o pessoal. Entendo que estejam preocupados e frustrados, começou Rodrigues, sua voz grave ressoando na sala cheia. Mas precisamos ver isso como uma oportunidade para melhorar, para reconstruir a confiança com nossa comunidade. Não podemos ignorar o que aconteceu. Temos que enfrentá-lo de frente. Carla e Larissa, sentadas no fundo da sala, afundavam-se em suas cadeiras, conscientes dos olhares que recebiam de seus colegas. O peso de suas ações e suas consequências nunca havia sido mais evidente. Enquanto isso, na sede do DPF, Rafael se encontrava no meio de uma tempestade de atividade. Equipes de agentes trabalhavam dia e noite, analisando dados, revisando casos passados e desenvolvendo novos protocolos de treinamento. Sandra entrou no escritório de Rafael, carregando uma pilha de relatórios. Senhor, os resultados preliminares de nossa investigação interna são preocupantes. Encontramos padrões de viés racial em vários departamentos e escritórios regionais. Rafael assentiu gravemente. Eu suspeitava.
E quanto à ligação anônima que Carla e Larissa receberam? Sandra franziu a testa. É aí que as coisas ficam interessantes. Rastreamos a ligação até um telefone descartável. Mas a análise de voz sugere que o autor da chamada poderia ser alguém dentro do departamento de polícia local. Essa revelação fez Rafael se inclinar para a frente, sua mente trabalhando a toda velocidade. Então, não estamos lidando apenas com preconceitos inconscientes, mas possivelmente com uma conspiração ativa para manter o status quo. Sandra, quero que você aprofunde isso. Se há elementos dentro da polícia que estão ativamente trabalhando para minar a reforma, precisamos expô-los. Enquanto Sandra saía para continuar investigando, Rafael se voltou para a janela, observando a cidade que se estendia diante dele. As manifestações continuavam, algumas pacíficas, outras mais tensas. Ele sabia que estava caminhando sobre uma corda bamba, tentando impulsionar a mudança sem alienar completamente as forças de segurança que eram essenciais para manter a segurança pública. Seu telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era Helena. Rafael, sua voz soava preocupada. As crianças estão assustadas. Elas viram as notícias, ouvem as pessoas falando. Não entendem por que todo mundo está tão irritado. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de sua responsabilidade, tanto como pai, quanto como líder nacional. Diga a eles que estarei em casa em breve. Teremos uma conversa em família. É hora de eles entenderem o que está acontecendo e por que é importante. Desligando o telefone, Rafael se preparou para o que sabia que seria uma das conversas mais difíceis de sua vida. Explicar o racismo sistêmico e a injustiça a seus filhos, enquanto tentava manter sua fé no sistema que ele estava trabalhando para mudar, seria um desafio monumental. Enquanto se dirigia para casa, Rafael não podia deixar de pensar em como uma simples noite de retorno para casa havia se transformado em um catalisador para um movimento nacional. As ondas de choque daquela noite continuavam se espalhando, e ele sabia que isso era apenas o começo de um longo e difícil caminho em direção à mudança. O que Rafael não sabia era que, nas sombras, forças poderosas já estavam se mobilizando para resistir a essa mudança. A verdadeira batalha mal havia começado. À medida que a noite caía sobre a cidade, Rafael Oliveira se encontrava sentado na sala de sua casa, rodeado por sua família. Helena, sua esposa, segurava a mão de sua filha mais nova, Sofia, de 8 anos, enquanto seu filho mais velho, Mateus, de 14 anos, sentava-se com os braços cruzados, uma mistura de confusão e preocupação em seu rosto juvenil. Pai, começou Mateus, sua voz trêmula. Por que a polícia te prendeu? Você fez algo errado? Rafael sentiu seu coração se apertar. Tomou um fôlego profundo antes de responder. Não, filho, não fiz nada errado. Mas às vezes, as pessoas tomam decisões baseadas em como nos vemos, não no que fazemos. É porque você é negro? Perguntou Sofia inocentemente, seus grandes olhos castanhos cheios de confusão. Helena apertou a mão de sua filha, enquanto Rafael lutava para encontrar as palavras adequadas. Sim, querida. Infelizmente, há pessoas que julgam os outros pela cor da pele. É algo contra o qual tenho lutado toda a minha vida. E é algo contra o qual agora estou lutando ainda mais forte. A conversa continuou por horas, com Rafael e Helena fazendo o melhor para explicar conceitos complexos como racismo sistêmico e preconceitos inconscientes a seus filhos. Foi uma noite emocionalmente exaustiva, mas Rafael sabia que era necessária. Enquanto isso, em um elegante bar no centro da cidade, um grupo de homens se reunia em uma sala privada. Entre eles estava o senador Ricardo Alves, junto com vários líderes do Sindicato dos Policiais e executivos de importantes corporações de segurança privada. Senhores, começou Alves, sua voz baixa, mas intensa, a situação está saindo do controle. Oliveira está ameaçando todo o sistema que construímos cuidadosamente ao longo de décadas. Um homem corpulento, identificado como o presidente do Sindicato dos Policiais, assentiu gravemente. Meus rapazes estão inquietos. Se essas reformas forem implementadas, perderemos o controle das ruas.
Sem mencionar os contratos governamentais que estão em jogo, acrescentou um dos executivos corporativos. Se o DPF começar a examinar nossas práticas, poderemos perder milhões. Alves se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com determinação. Então, estamos de acordo. Oliveira deve ser detido. A questão é como? A discussão que se seguiu foi acalorada e, às vezes, sinistra. Várias estratégias foram consideradas, desde campanhas de difamação até táticas mais diretas. No final, chegou-se a um consenso: minar a credibilidade de Oliveira e semear o caos para demonstrar que suas reformas eram perigosas e impraticáveis. Na manhã seguinte, Rafael chegou a seu escritório para encontrar Sandra esperando por ele com uma expressão grave. "E senhor, temos um problema", disse ela, entregando-lhe um relatório. "Descobrimos uma série de transações financeiras suspeitas, vinculadas a altos funcionários do Sindicato dos Policiais. E tem mais. Parece que há conexões com certos políticos e empresas de segurança privada." Rafael examinou o relatório, sua testa franzindo cada vez mais. "Isso é maior do que pensávamos, Guissandra. Não estamos lidando apenas com preconceitos individuais. Há todo um sistema corrupto trabalhando para manter o status quo." Antes que pudessem discutir mais, a porta se abriu abruptamente. Era um dos agentes de comunicações, com o rosto pálido de preocupação. "Diretor Oliveira, o senhor precisa ver isso", disse ele, ligando a televisão do escritório. Na tela, um apresentador de notícias lia uma manchete impactante: "Escândalo no DPF. Diretor Oliveira envolvido em corrupção." A reportagem continuava com alegações vagas, mas prejudiciais, sugerindo que a detenção de Oliveira não havia sido um simples caso de discriminação racial, mas parte de uma investigação mais ampla sobre corrupção dentro do DPF. Rafael ficou imóvel, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Eles estão contra-atacando", murmurou, "e estão dispostos a jogar sujo." Sandra o olhou, esperando instruções. Rafael se endireitou, sua determinação visível em cada linha de seu rosto. "Sandra, convoque uma coletiva de imprensa imediata. É hora de levarmos esta luta à luz do dia. Chega de sombras, chega de jogos, vamos expor tudo." Enquanto Sandra saía apressadamente para fazer os preparativos, Rafael se voltou para a janela, observando a cidade que se estendia diante dele. Sabia que o que estava prestes a fazer poderia custar sua carreira, talvez até mais. Mas também sabia que era necessário. O país estava em um ponto de virada e ele estava no centro da tempestade. A questão era: Rafael Oliveira poderia navegar por essas águas turbulentas e levar a nação rumo a um futuro mais justo, ou as forças do status quo conseguiriam silenciá-lo? Enquanto se preparava para enfrentar a imprensa mais uma vez, Rafael lembrou-se das palavras de seu pai: "Às vezes, filho, a verdadeira coragem não está em lutar contra um inimigo visível, mas em enfrentar um sistema invisível que todos dão como certo." Com essas palavras ecoando em sua mente, Rafael Oliveira se preparou para a batalha mais importante de sua vida. Uma batalha não apenas por sua reputação, mas pela própria alma da nação. O burburinho da sala de imprensa era ensurdecedor. Jornalistas de todo o país haviam se reunido, ansiosos para ouvir a resposta do diretor do DPF às acusações que haviam abalado a nação. Quando Rafael Oliveira subiu ao pódio, o silêncio caiu sobre a sala como uma pesada cortina. "Boa tarde", começou Rafael, sua voz firme e clara. "Nas últimas horas, foram feitas acusações graves contra mim e contra a integridade do DPF. Permitam-me ser claro. Essas acusações não são apenas falsas, mas são uma tentativa deliberada de desviar a atenção do verdadeiro problema que enfrentamos como nação." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala cheia de rostos expectantes. "O que estou prestes a revelar pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade que o povo brasileiro merece conhecer. Descobrimos evidências de uma conspiração em grande escala que envolve altos funcionários do Sindicato dos Policiais, políticos corruptos e corporações de segurança privada." Um murmúrio de espanto percorreu a sala.
Rafael continuou, sua voz ganhando intensidade. Essa conspiração não apenas busca manter um sistema de justiça tendencioso e corrupto, mas também tem trabalhado ativamente para minar nossos esforços de reforma. A ligação anônima que levou à minha detenção não foi uma coincidência. Foi uma tentativa calculada de me desacreditar e descarrilar nossas investigações. Rafael fez um gesto, e atrás dele foram projetados uma série de documentos e gráficos. Estes são registros financeiros, transcrições de ligações e e-mails que demonstram a existência dessa rede corrupta. Nomes, datas, quantias de dinheiro, tudo está aqui. E a partir deste momento, todas essas informações serão de domínio público. Os flashes das câmeras se intensificaram, e o murmúrio na sala se transformou em um rugido. Rafael levantou uma mão pedindo silêncio. Sei que ao fazer isso, estou me colocando na mira. Sei que haverá retaliações. Mas também sei que o silêncio e a cumplicidade não são mais opções. Como diretor do DPF, como cidadão brasileiro e como ser humano, tenho o dever moral de expor essa corrupção e lutar por um sistema de justiça verdadeiramente justo para todos. Enquanto Rafael continuava detalhando as evidências e respondendo perguntas, a notícia se espalhava como um incêndio florestal. Em todo o país, as pessoas se reuniam em frente a televisores e dispositivos móveis, absortas na revelação de uma verdade que muitos haviam suspeitado, mas que poucos haviam ousado expressar abertamente. Em Brasília, o senador Alves assistia à coletiva de imprensa com uma mistura de raiva e pânico. Seu telefone não parava de tocar, aliados e cúmplices exigindo explicações e buscando se distanciar do escândalo que se aproximava. Na delegacia local, o delegado Rodrigues observava com uma mistura de choque e admiração como Rafael expunha uma rede de corrupção que se estendia muito além do que ele havia imaginado. Carla e Larissa, sentadas em um canto, trocaram olhares de espanto e vergonha, percebendo que haviam sido peões em um jogo muito maior. Enquanto isso, nas ruas, as manifestações que haviam começado dias atrás tomavam um novo rumo. O que havia começado como protestos contra o racismo e a brutalidade policial se transformava agora em um movimento mais amplo, exigindo uma reforma completa do sistema de justiça e prestação de contas para os poderosos. Helena Oliveira, assistindo à coletiva de imprensa de sua casa, sentia uma mistura de orgulho e medo. Orgulho pela coragem de seu marido e medo pelo que essa revelação poderia significar para sua família. Ao seu lado, Mateus e Sofia observavam seu pai na televisão. Seus jovens rostos, uma mistura de confusão e admiração. À medida que a coletiva de imprensa chegava ao fim, Rafael fez uma declaração final. Àqueles que se beneficiam do sistema corrupto que expusemos hoje, eu digo isto: seus dias estão contados. Aqueles que sofreram injustiças por tempo demais, eu digo, sua voz foi ouvida. O caminho que temos pela frente não será fácil, mas juntos podemos construir um sistema de justiça que realmente sirva e proteja todos os brasileiros. Enquanto Rafael descia do pódio, o mundo parecia conter a respiração. Naquele momento, todos sabiam que nada voltaria a ser igual. A verdade havia vindo à tona e, com ela, a promessa de uma mudança real e duradoura. Mas enquanto a nação processava as revelações sísmicas daquele dia, nas sombras, aqueles cujo poder estava ameaçado começavam a tramar sua vingança. A batalha pela alma do Brasil apenas começava, e Rafael Oliveira estava no centro da tempestade. Os dias que se seguiram à explosiva coletiva de imprensa de Rafael Oliveira foram um turbilhão de atividade frenética. O país inteiro parecia vibrar com uma energia nova e tumultuosa, uma mistura de indignação, esperança e determinação. Em Brasília, o Congresso Nacional era um formigueiro de atividade. A senadora Amélia Cordeiro, aliada de Oliveira, convocou audiências de emergência, intimando funcionários do Sindicato dos Policiais, executivos de corporações de segurança e políticos implicados nas revelações. Este é um momento decisivo para nossa nação, declarou Cordeiro diante de uma comissão do Senado lotada. Temos a oportunidade de desmantelar décadas de corrupção sistêmica
e reconstruir nosso sistema de justiça do zero. Enquanto isso, o senador Alves e seus aliados lutavam desesperadamente para manter o controle. Coletivas de imprensa apressadas, declarações de negação e ataques contra a credibilidade de Oliveira se sucediam sem pausa. "O diretor Oliveira está conduzindo uma caça às bruxas", bradou Alves diante das câmeras. "Ele está usando sua posição para impulsionar uma agenda política radical que colocará em perigo a segurança de todos os brasileiros." Nas ruas, as manifestações alcançavam proporções sem precedentes. Milhões de pessoas em todo o país marchavam exigindo justiça, reforma e prestação de contas. As imagens de multidões diversas unidas sob uma causa comum inundavam as redes sociais e os noticiários. Rafael Oliveira, no olho do furacão, trabalhava incansavelmente. Dias e noites se fundiam enquanto ele coordenava com agentes do DPF, promotores federais e líderes da sociedade civil para construir casos sólidos contra os envolvidos na rede de corrupção. Uma tarde, enquanto revisava montanhas de documentos em seu escritório, Sandra entrou apressadamente. "Diretor", disse ela, sua voz tensa, "temos um problema. Detectamos uma série de ameaças críveis contra o senhor e sua família." Rafael se endireitou, a preocupação evidente em seu rosto. "Que tipo de ameaças?" "Variadas", respondeu Sandra, "desde ameaças de morte até planos elaborados para desacreditá-lo. Parece que alguns elementos dentro da rede corrupta estão dispostos a tomar medidas desesperadas." Rafael esfregou as têmporas, sentindo o peso da situação. "Aumente a segurança para minha família. E Sandra, preciso que você investigue mais uma coisa. Tenho a sensação de que estamos deixando passar algo grande." Enquanto Sandra assentia e saía do escritório, Rafael se voltou para a janela. A cidade se estendia diante dele, as luzes dos edifícios brilhando contra o céu noturno. Em algum lugar lá fora, forças poderosas conspiravam contra ele e contra a mudança que ele representava. Em casa, Helena Oliveira lidava com sua própria batalha. As crianças, bombardeadas por notícias e comentários na escola, estavam cada vez mais ansiosas. "Mãe", perguntou Sofia uma noite, "por que as pessoas querem machucar o papai?" Helena abraçou sua filha, lutando para encontrar as palavras adequadas. "Seu pai está tentando fazer o que é certo, querida, e às vezes, quando você tenta mudar as coisas, há pessoas que resistem." Mateus, ouvindo do sofá, interveio. "Mas o pai é o mocinho, né? Ele vai vencer no final." Helena olhou para seus filhos, seu coração dividido entre o orgulho por seu marido e o medo por sua segurança. "A vida não é tão simples quanto mocinhos contra bandidos, Mateus. Mas seu pai está lutando pelo que acredita, e isso é o mais importante." Enquanto isso, em um galpão abandonado nos arredores da cidade, um grupo de homens se reunia em segredo. Entre eles, havia ex-policiais, mercenários e agentes de inteligência privada. "Oliveira se tornou uma ameaça grande demais", declarou um deles, sua voz grave ressoando no espaço vazio. "Nossos empregadores querem que ele seja neutralizado, permanentemente." Os outros assentiram, seus rostos sombrios refletindo a gravidade da tarefa que tinham pela frente. Plantas, horários e estratégias foram espalhados sobre uma mesa improvisada, enquanto o grupo começava a planejar o golpe que, esperavam, deteria a onda de mudança que ameaçava varrer tudo o que conheciam. De volta ao DPF, Rafael se preparava para outra noite de trabalho quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Diretor Oliveira", disse uma voz distorcida do outro lado da linha. "Tenho informações que podem interessar ao senhor. Amanhã, 00:30, no Cais Antigo. Venha sozinho." Antes que Rafael pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ele ficou olhando para o telefone, sua mente correndo a 1000 por hora. Seria uma armadilha? Ou a peça final do quebra-cabeça que ele vinha procurando? Enquanto a noite avançava, Rafael Oliveira se encontrava em uma encruzilhada. As forças que se opunham à mudança estavam fechando o cerco, e cada decisão que ele tomasse daqui para frente
poderia ter consequências de vida ou morte. A tempestade perfeita que vinha se formando desde aquela fatídica noite de sua detenção estava prestes a se desencadear com toda a sua fúria. A questão era: Rafael Oliveira conseguiria navegar através dela e levar a nação rumo ao novo amanhecer, ou seria arrastado pelas correntes da história? A meia-noite se aproximava no cais antigo, as sombras dançando sob a luz tênue dos postes. Rafael Oliveira caminhava com cautela, cada passo calculado, seus sentidos em alerta máximo. Apesar dos avisos de Sandra e da equipe de segurança do DPF, ele havia decidido comparecer sozinho ao misterioso encontro. Sabia que era arriscado, mas também sentia que esta poderia ser a oportunidade que precisava para desvendar os últimos fios da conspiração. Ao longe, uma figura solitária emergiu das sombras. Rafael parou, sua mão instintivamente se movendo em direção à sua arma oculta. Diretor Oliveira, chamou a figura com voz rouca. Fico feliz que tenha vindo. Quando o homem se aproximou, Rafael o reconheceu com surpresa. Era Fernando Rodrigues, o delegado local. Delegado Rodrigues, respondeu Rafael sem baixar a guarda. Não esperava vê-lo aqui. Rodrigues sorriu amargamente. Ninguém esperaria. Esse é o ponto. Ele olhou nervosamente ao redor antes de continuar. Tenho informações, diretor. Informações que podem acabar com toda essa história de uma vez por todas. Antes que Rafael pudesse responder, um tiro rasgou o ar noturno. Rodrigues desabou, uma mancha escura se espalhando rapidamente por sua camisa. Emboscada! Gritou Rafael, lançando-se atrás de um container próximo enquanto as balas assobiavam ao seu redor. Em questão de segundos, o cais se transformou em um campo de batalha. Rafael podia distinguir pelo menos 5 atacantes, todos armados e claramente treinados. Enquanto retribuía o fogo, sua mente trabalhava a toda velocidade. Isso não era uma simples tentativa de assassinato. Era uma operação cuidadosamente planejada. Justo quando parecia que estava encurralado, sirenes começaram a soar à distância. Os atacantes, percebendo que sua janela de oportunidade se fechava rapidamente, começaram a recuar. Rafael, com o coração batendo freneticamente, se arrastou até onde Rodrigues jazia. O delegado estava pálido, mas ainda consciente. Oliveira? Ofegou Rodrigues, sua voz apenas um sussurro. A evidência, no meu escritório, cofre atrás do quadro de Tiradentes. A combinação é a data de fundação da cidade. Com um último suspiro entrecortado, Rodrigues fechou os olhos. Rafael ficou ali, segurando a mão do homem enquanto as luzes das viaturas iluminavam a cena. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. O cais foi isolado, os peritos vasculhavam a área em busca de evidências e Rafael se viu no centro de um novo furacão midiático. Mas mesmo enquanto respondia perguntas e coordenava a investigação, sua mente estava fixa nas últimas palavras de Rodrigues. Que evidência poderia ser tão importante a ponto de custar a vida de um homem? Ao amanhecer, Rafael se encontrava no escritório do falecido delegado Rodrigues. Com cuidado, moveu o quadro de Tiradentes, revelando um pequeno cofre. Seus dedos tremeram ligeiramente enquanto introduzia a combinação. Dentro, encontrou um pendrive e uma pasta grossa. Ao abrir o arquivo, Rafael sentiu o ar abandonar seus pulmões. Ali, detalhado em preto e branco, estava a evidência que conectava políticos de alto escalão, juízes federais e até membros do gabinete presidencial à rede de corrupção que ele vinha investigando. Sandra chamou Rafael, sua assistente, que esperava do lado de fora. Preciso que você convoque uma coletiva de imprensa, imediatamente. Horas mais tarde, Rafael se encontrava mais uma vez diante de um mar de microfones e câmeras, mas desta vez, sua expressão era de triunfo contido. Cidadãos do Brasil, começou, sua voz firme e clara. Hoje marca o início de uma nova era em nossa nação. Graças ao sacrifício do delegado Fernando Rodrigues e ao trabalho incansável de incontáveis funcionários honestos, podemos finalmente expor a verdade completa sobre a corrupção que infectou nosso sistema de justiça.
Enquanto Rafael detalhava as revelações, a nação inteira parecia conter a respiração. Nomes de figuras respeitadas caíam em desgraça, instituições inteiras se abalavam, e a magnitude da conspiração se tornava evidente para todos. Este é nosso ponto de virada, declarou Rafael ao final de seu discurso. Podemos escolher olhar para o outro lado e permitir que o status quo continue, ou podemos enfrentar essa escuridão de frente e trabalhar juntos para construir um sistema verdadeiramente justo para todos. A escolha é nossa. Enquanto as câmeras continuavam rodando e as perguntas choviam sobre ele, Rafael sentiu um peso ser tirado de seus ombros. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, desde aquela fatídica noite de sua detenção, ele sentiu uma centelha de verdadeira esperança. Nos dias e semanas que se seguiram, a nação experimentou uma transformação sem precedentes. Investigações, julgamentos e reformas se sucederam em um ritmo vertiginoso. Rafael Oliveira, outrora vítima de um sistema corrupto, havia se tornado o catalisador de sua renovação. E enquanto observava sua família uma tarde, vendo seus filhos brincarem no jardim sem preocupações, Rafael refletiu sobre a incrível jornada que havia empreendido. Um simples incidente de discriminação racial se transformara na faísca que acendeu uma revolução. A luta pela justiça nunca terminaria realmente. Ele sabia, mas por ora, neste momento, podia se permitir sentir o doce sabor do triunfo e a satisfação de saber que havia feito uma diferença real no mundo.